por nomear Alexandre de Moraes para o Supremo Tribunal Federal. E hoje, certamente, é uma das figuras mais polêmicas no Supremo. O senhor se arrepende dessa escolha? Não, você sabe que não. Eu conheci o Alexandre muito antes dele vir para o meu ministério. Eu trouxe para o Ministério da Justiça, né? Mas eu conhecia de muito tempo anterior, porque nós somos da mesma área, direito constitucional. Uhum. Então, fizemos muitos debates juntos, congressos, artigos, etc. Eu o conhecia muito bem e ele é um jurista da melhor suposição, primeiro ponto. Segundo ponto, quando eu fui nomear um ministro do Supremo, foi fruto de um acidente, a lamentável morte do ministro Teori, né? Eu o chamei e disse, olha, você vai para lá, eu o conheço bem, tenho absoluta convicção de que você vai cumprir todo o sistema normativo muito adequadamente, né? E interessante, viu? As pessoas criticam muito, mas eu sou obrigado a reconhecer um fato. Nós não teríamos eleições, aquela que você participou com grande evidência, né? Porque você sempre traz para o debate coisas importantes para o país. Por isso que eu digo que você participou em grande evidência, né? Se não fosse o Alexandre, convenhamos, com a sua coragem jurídica e até pessoal, nós não teríamos tido eleições no país. Nós sabemos disso, não é? Ao depois, houve aquele acidente dramático do 8 de janeiro, que não foi correto, afinal, a agressão aos prédios onde estavam os poderes era uma agressão aos próprios poderes. E isto merecia um corretivo. Olá pessoal, tudo bem? Logo no início eu agradeço a sua atenção. Você retirar parte do seu precioso tempo para que nós juntos possamos trocar algumas ideias. Eu penso que a maioria que acompanha o nosso canal, eu penso que a maioria tem consciência de que eu atuo como advogado na área jurídica. E muitas dúvidas estão pairando. Muito embora estejamos diante de fatos incontroversos, diante de inúmeras notícias e também de narrativas tentando justificar comportamentos, autoritarismos. Há poucos dias eu me deparei com um debate, um podcast, onde se perguntava: será que existe mesmo infração, desrespeito à nossa legislação? Será que os ministros da Suprema Corte estão menosprezando os princípios, os preceitos presentes na Constituição Federal? Por que pode, numa Suprema Corte integrada por 11 ministros, a maioria deles, se não todos, manterem-se em silêncio? Se de fato fosse tão flagrante o desrespeito à legislação, à Constituição, por que os 10 se mantêm em silêncio? Eu sei que você sabe a resposta, ou pelo menos tem noção para entender o silêncio e a omissão. Mas também existem os magistrados, não somente dos tribunais superiores, como também aqueles juízes, os desembargadores que quase sempre, na maioria das vezes, se mantêm em silêncio. Será que existe mesmo desrespeito à nossa Constituição? Ora, se de fato algum ministro esteja desrespeitando os princípios constitucionais, se aqueles que nos representam juridicamente, ou pelo menos existe a ideia de que eles estejam defendendo os princípios da nossa Constituição, por que estes magistrados, seja juiz, desembargador, se mantêm em silêncio?
As pessoas podem pensar que todo o poder judiciário se encontra contaminado. Mas o que nós percebemos é o seguinte: o que aconteceu durante a pandemia, o mesmo instrumento utilizado antes está sendo utilizado agora, o medo. Isso não implica dizer que aqueles que se mantêm em silêncio sejam cúmplices, que seja uma prática costumeira nos tribunais, nos fóruns. O que nós temos também detectado, presenciado, que inúmeros magistrados, alguns deles até mesmo afastados de suas funções, alguns até mesmo excluídos da sua função, dentre eles até mesmo a juíza que teve que estar ou se locomover, pedir asilo aos Estados Unidos e assim de lá nos ajudar. O que nós percebemos é que, muito embora a maioria não seja cúmplice, nós percebemos que eles também se colocam ou se deixam vencer pelo medo. Agora, existem também, penso que a maioria daqueles que integram a Suprema Corte, eles não só o medo, mas existe também um receio de que eles sejam julgados pela mesma prática. Nós percebemos que as decisões do Supremo Tribunal Federal, elas, se não todas, elas têm um fundamento, o alicerce político. Mas isso representa dizer que uma decisão política é aquela que, para que ela seja materializada, ela deve menosprezar a legislação, a Constituição? Não. O poder de discricionariedade, ele também tem que respeitar os princípios básicos da Constituição. Então, eu coloquei logo no início o vídeo daquele que para muitos é até mesmo respeitado, que preparou o nosso Estado, o governo, aquele que esteve ali por um diminuto espaço de tempo. Nós podemos ali perceber que ele, que nomeou o atual ministro, alvo de todas as críticas, se não todas, pelo menos da maioria, ele justificando que ele se mostrou durante a eleição como um defensor da democracia e que se não fosse ele, certamente nós não teríamos eleição aqui em nosso país. Eu coloquei esse vídeo para que você tenha noção como que o sistema, aqueles que agem ocultamente, eles se protegem. E também eu quero colocar logo no término desse vídeo, porque eu sempre gostei de música, de melodia, mas uma letra, uma música que representa, não só na pandemia, como também hoje, o estado em que nós estamos vivendo. Um estado de medo. É claro que a coragem se faz necessária, mas quem é aquele que quer colocar em risco o seu cargo, a sua função pública, a sua fonte de renda, porque ele percebe que todos aqueles que se opõem ao sistema, eles estão sendo vitimados por injustiças. É necessário que esclareçamos isso. É necessário que nós compartilhemos essa ideia, porque senão nós poderemos chegar a conclusões equivocadas de que todos os magistrados, sejam eles juízes, desembargadores, ministros, sejam cúmplices, o que não é verdade. Como também nós precisamos destacar que, como nós quase sempre nos deixamos vitimar pelo medo, porque nós precisamos estar conscientes da nossa função. No último vídeo eu disse que eu não tenho a pretensão e jamais irei me filiar num partido político para me candidatar. Isso não representa dizer que eu sou contra, eu sou crítico daqueles que abraçam um partido para, através dele, se candidatar e amanhã servir o povo. Não. Acho até necessário, indispensável que muitas pessoas, aquelas que são honestas, aquelas que têm um histórico de trabalho, de seriedade, que eles se candidatem, para que assim nós possamos aprimorar
não somente as nossas instituições, mas também propiciar ao povo aquilo que nós merecemos. Precisa ter coragem. É claro que aquele que se candidata e é eleito, ele enfrentará o sistema, mas quanto maior o número daqueles que se colocam a serviço do público e que, mesmo enfrentando dificuldades, eles, através de princípios morais e até mesmo da defesa da nossa Constituição, eles certamente irão contribuir para que o Senado amanhã não seja tão inerte como é hoje. Que a Procuradoria-Geral da República também não seja apenas um instrumento de autoritarismo. Pensemos nisso. Curta, analise sim parte da letra desta melodia, desta música, e perceba uma mensagem tão profunda que ela possa simbolizar o que nós estamos vivendo hoje. Um abraço, até breve. A bailarina tem medo de errar um passo, o lutador tem medo de ir alone, conquistador, medo de não dar no couro se acaso vai pra cama com uma gostosona. Mergulhador tem medo de tubarão, o pescador tem medo de jacaré. Se tem mulher que treme de medo de homem, tem homem forte que tem medo de mulher. Ninguém no mundo é feito só de coragem, conta vantagem, mas esconde seu segredo. Tenho certeza, eu garanto e bato o pé, aposto com quem quiser. Quem tem medo, quem tem medo.